Olá, bom dia. Mais uma live hoje, né? Ontem eu falei pra vocês, né, que a gente faz live de segunda a sexta. Eu falei todos os dias, mas esqueci que sábado e domingo a gente não faz. Somente de segunda a sexta, né, a partir das 9 da manhã. E segunda-feira, toda segunda-feira a Jaque ela faz a consagração da semana, né? E eu termino a semana fazendo os agradecimentos, né? Agradecendo a Deus por tudo, né? Que Ele fez por nós durante essa semana. E novamente falar bom dia, porque eu sei que tem gente que às vezes não assiste nesse horário, assiste depois, então também boa tarde para quem for assistir à tarde ou boa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale com você, né, nessa live. Esse é o meu objetivo, né, é trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, né, e que você seja transformada por ela, porque de nada adianta a gente escutar, né, e não colocar em prática, não adianta nada, né, ser só ouvinte, né. Tudo que hoje você escuta e aprende e não pratica, você está se enganando, né, isso está escrito lá em Tiago. Né? Não seja só ouvinte dessas palavras, mas também praticante dela, porque senão você está se enganando. E aí, como eu estava falando, toda segunda-feira, a Jaque ela faz a consagração da semana e a gente já tem até testemunhos, né, falando da importância dessa consagração, porque de livramento mesmo de Deus, a gente sabe que Deus nos livra, né, mesmo quando a gente não percebe, né? Se hoje a gente está aqui, se hoje você está aqui me ouvindo, é porque você já recebeu o livramento da parte do Senhor. Então, mas a gente já teve testemunhos, né, de que da importância dessa consagração, né, da semana na segunda-feira. E amanhã na sexta eu acabo, né, fazendo agradecimento. E aí hoje, do que a gente vai falar hoje? Qual que é o nosso assunto hoje, né? E por que eu pensei nele? Na verdade, eu quero falar, continuar um pouco sobre o assunto de ontem, né? Ontem nós falamos sobre como você pode, né, usar os seus dons e talentos, né, a partir do seu temperamento. Bom dia, Jaque. A partir do seu temperamento, você conhece quais são os seus dons e talentos inatos que vêm com você, né, de fábrica, mas você pode também multiplicar. E como que eu sei disso, que pode multiplicar os nossos dons e talentos, né? A partir da parábola, que ontem eu falei que era a parábola dos 10 talentos, são 10 por quê, né? O primeiro servo ele recebe 5 talentos e multiplica, fica 10, mas na verdade, hoje lendo melhor, né? Vendo melhor, estudando melhor essa parábola, eu percebi que ontem, como eu tenho boa memória, eu percebi que ontem eu errei e falei 10 talentos, mas foram 5, né? O primeiro servo ganhou 5, o segundo ganhou 2 e o terceiro ganhou 1. E aí a gente vai ver a importância de multiplicar esses dons e talentos, tá? Então, por que que eu escolhi esse tema? Por que que esse tema é importante pra gente? Bom, eu vejo muitas mulheres, a gente recebe, né? Como eu falei ontem, eu e a Jaque, a gente faz mentoria, a gente faz análise de temperamento. Então a gente recebe assim muitas mulheres falando que não tem muitas habilidades, né? Ontem eu estava numa mentoria e aí eu estava até conversando com as meninas lá da mentoria, falando para elas: você conhece a síndrome da impostora? Né? De vez em quando ela bate na minha porta lá, falando: ah, você não é capaz, você não vai conseguir, isso não é para você, né? Nossa, mas ontem, depois que eu falei isso, eu vi tantas meninas, tantas mulheres passando por isso, e aí eu pensei nessa live, né? Pensei em fazer essa aula por causa disso. E aí várias meninas muito talentosas, você vê que são muito capacitadas, mas falando, acreditando numa mentira, né? Acreditando que não é capaz o suficiente, que não tem talento o suficiente, né? E a partir disso pauta a sua vida, né? Muitas das vezes essas mulheres, né, têm sua vida travada, né? Não conseguem romper justamente porque está acreditando nessa mentira. Então foi pensando nisso tudo que eu trouxe essa live. Então essa live é para essa mulher, é para você que acha, né, que não é capaz o suficiente, que você que acha, né, que não pode fazer determinada coisa porque não sabe, porque o conhecimento que você tem é pouco, né? E hoje eu vou provar para você que é nesse pouco aí mesmo, né, que você honra o Senhor, é nesse pouco aí mesmo que você multiplica o seu talento, é nesse pouco aí mesmo que você pode viver o seu propósito, tá? E isso vai ser multiplicado, não significa que você fica no pouco,
né? Significa que a partir do momento que você multiplica, você recebe mais, tá? Então hoje você vai ver isso tudo, tá bom? Então compartilha essa aula, mesmo que você assista depois, compartilha aí com essa mulher que está insegura, com medo, né, de repente demonstrar quem é, o que sabe, né? E outra coisa que atrapalha muito a nossa vida, a gente de romper, o medo do julgamento, né? O que o outro vai dizer. Nosso Deus, como eu já passei por isso, né? Principalmente aqui no digital, porque a gente quando trabalha aqui falando com muita gente, né? Aquilo que a gente fala não agrada a todo mundo, né? Nem Jesus, né? Jesus também passou por isso, né? Então não agrada a todo mundo. E aí o que acontece? A gente recebe a réplica, né? E até a tréplica do que a gente falou. Então, assim, se posicionar naquilo que você crê, né? Significa que você está aberto ao julgamento, significa que pode ser que o outro que escutou isso não concorde com o que você está falando. E aí queira, né, realmente até, se a pessoa não for uma pessoa tratada, uma pessoa curada, né, se a pessoa não souber lidar aí com as suas emoções, ela pode até tratar a gente mal, né, tratar você mal pelo seu posicionamento. Então esse medo do julgamento faz muitas das vezes você travar a sua vida. Então assim, foi pensando nessas mulheres que hoje eu preparei essa live, tá? Mulheres que se sentem incapazes, que sentem medo de demonstrar os seus talentos, os seus dons, né? E a gente sabe que existem muitas pessoas assim, muitas mulheres assim, né? Muitos homens também, muitas pessoas, né? Que estão ali, são lâmpadas acesas, né? São lamparinas do Senhor, mas estão embaixo de um cesto, né? Estão ali com as suas luzes apagadas. A gente lembra, né? Falando aqui que nós, né, todos nós nascemos para brilhar, mas isso acontece quando a gente tem essa conexão, né, com o Senhor, quando a gente entende quem a gente é, né, em Deus, que a gente consegue, né, brilhar, que a gente consegue, né, viver o nosso propósito. Então, muitas mulheres se sentem simplesmente diminuídas, né, não merecedoras, né, de alguma forma se sente menor do que as outras, e aí não mostra, né, a que veio, não mostra os seus dons, não mostra os seus talentos. Houve um tempo em que alguém me perguntava, mas no que você é boa? Eu demorava até para responder e eu ficava catando aqui na minha mente, né? No que eu era boa, o que eu poderia oferecer. Eu ficava aqui tentando encontrar nos meus pensamentos ali uma boa resposta, porque na verdade eu não me conhecia e na verdade também eu me sentia insegura, na verdade também eu tinha medo de parecer soberba, medo de parecer orgulhosa, medo de parecer amostrada, né? Quando a gente tem que saber dosar isso. A questão não é ser amostrada, a questão não é ser soberba, a questão não é inflamar o ego, mas é você fazer dentro da humildade aquilo que Deus já mandou você fazer. Aquilo que Deus já colocou na sua mão e te capacitou para fazer. Gente, se isso significa que você vai no domingo fazer uma comida na igreja, ou vai no domingo fazer uma comida para sua família, ou vai num domingo dar uma palestra para 3 milhões de pessoas, para 3 mil pessoas, né? Vamos ser mais realistas, para 3 mil pessoas, você brilha da mesma maneira, né? O seu brilhar não pode ser para os homens, para as pessoas, o seu brilhar tem que ser para o seu Criador. Então, quando você entende isso, você vira na tua mente uma chave, né? Quando você entende que o que você faz não é para as pessoas. Bom dia, Bruna, tudo bem? Não é para as pessoas, mas sim, né, para Deus, né, para quem te criou, para quem te deu os talentos, você multiplica os seus talentos para Ele, então você já não se preocupa, né, o lugar onde você está. Você brilha mesmo onde você está, tá? Tem um versículo, né, que eu gosto muito, que é do Salmo 139, já falei aqui ontem, já falei em outras vezes, que diz assim, ó, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Esse é o 13. O 16 fala assim, ó, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes dele existir. Antes dos meus dias existirem, Deus já havia escrito os meus dias. Gente, eu creio no caráter de Deus, eu creio na palavra dele, eu creio quando Deus fala que ele é um pai bom, né? Ele fala isso o tempo inteiro. Então, onde e quando um pai bom vai escrever
tua vida, né, vai escrever a tua vida toda num destino ruim, né? Vivendo numa miséria, vivendo aí várias doenças, vivendo aí várias... por mais que a gente passe, né, provações, porque a Bíblia também diz que no mundo teremos aflições, a gente precisa ter o bom ânimo, a gente precisa entender que aquilo é uma passagem, que aquilo é um momento, né, mas que o nosso final não é esse, né? O nosso final é a Bíblia diz que nenhum olho viu, né, nenhuma mente imaginou o que Deus tem para os seus. Então eu creio nisso. E é a partir disso que eu vivo, né, hoje, tá? A partir disso que eu vivo hoje, porque não foi sempre assim, né? Houve um tempo da minha vida, né, como eu falei ontem, em que eu vivia também frustrada e que eu vivia também angustiada, muito por não saber, né, quem era eu, né, quem sou eu, e o que eu vim fazer nesse mundo, né? Essa desconexão aí com o Senhor, essa desconexão aí com a minha identidade, fez com que eu vivesse muito tempo aflita, né, angustiada, frustrada, né? E a frustração é um sentimento terrível, porque ela faz com que a gente se resguarde. Sabe como que a frustração te resguarda? Sabe como a frustração acaba te fazendo criar um bloqueio e fazendo você criar uma proteção? Você começa a criar na tua mente, né, desfecho ruim para tudo que você faz, né? Por quê? Porque na verdade você está se protegendo. Eu conheci, né, eu tive uma amiga que falava isso, e eu convivia muito com ela, e ela também, eu compartilhava com ela da mesma ideia. Ela dizia assim para mim, sempre que a gente ia fazer alguma coisa, né? Ela dizia assim, a gente vai preparada já para perder. Por quê? Porque se a gente ganhar, a gente fica feliz, mas se a gente perder, a gente não sofre. Gente, isso é um pensamento errado, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, então você vá preparada para vencer. Vencer ou vencer. Por quê? Perder não é uma opção, você já é mais que vencedora. Então, se você já tem que ir preparada para vitória. E se a vitória não acontecer, foi só uma batalha que você perdeu, não foi a guerra inteira. Você volta lá e faz de novo, faz de outra forma, revê a sua estratégia, mas não deixa de ir para o campo de batalha. Porque se você deixa de ir para o campo de batalha, você deixa de trazer a vitória para você. Tá? Então, no Salmo 139, fala isso pra gente, que Deus já nos conhecia, que Deus já projetou a nossa vida, e Deus já nos deu, né, tudo que nós precisamos. Nós já nascemos com nossos dons, com nossos talentos para isso. Agora, isso pode ser multiplicado, que foi o que eu falei na aula de ontem, né, na live de ontem. E aí, onde é que a gente lê essa parábola dos talentos, né, que ontem eu falei que eu não ia ler, mas aí hoje eu vou trazer pra gente. Em Mateus 25, né, fala assim... Eu vou ler aqui uns pedaços pra gente, tá? Não vou ler tudo porque é bem extenso. Mateus 25, versículo 14, né? Até o versículo 30. Essa parábola também está em Lucas, tá? Mas eu vou ler em Mateus. Olha só que fala o versículo 14. Porque o reino de Deus, o reino do céu, é como... A minha versão é do King James, tá? Porque tem versão que é diferente. Tá legal, gente? Porque o reino do céu é como o homem que, ao viajar para a terra distante, chamou os próprios servos e entregou-lhes seus bens. Então, olha só, né? O seu talento é um bem do Senhor que Ele já entregou a você. Então, o que você tem hoje, que você não está usando, né, para a glória de Deus, não está usando para o seu benefício, para o benefício da sua família, para transbordar na vida de outras pessoas, já foi um bem que o próprio Deus te deu, né? Meu irmão está mandando aqui mensagem. Que o próprio Deus te deu, e aí você não está usando. Você não está... Gente, é como se você tivesse agora, você tem agora, né, na tua conta aí $100 mil, 1 milhão de reais, vamos botar em reais, tá? Você tem agora na sua conta e você não sabe. Olha só, é a mesma coisa. É você ter recebido de Deus um dom e um talento que você não está usando, porque você não conhece, tá? É a mesma coisa. Então, aí ele diz que a um ele deu 5 talentos, isso está no versículo 15. A outro deu 2 e a outro deu 1, né? Cada homem segundo as suas habilidades.
e em seguida foi viajar. Então ele foi viajar, ele deu esse talento, né? Ele distribuiu esses talentos, né? Esses bens dele distribuiu, né? Segundo a habilidade de cada um e foi viajar. Só que o que recebeu 5, né? Aí a história vai contar, eu vou tentar resumir para vocês. O que recebeu 5 multiplicou e ficou 10. O que recebeu 2 também, né? Multiplicou e ganhou outros 2, recebeu 4, né? Só que o que recebeu o que só recebeu um talento, enterrou, não usou esse talento. É como se ele tivesse 1 milhão lá na conta e não tivesse usando, né? Tivesse passando aí dificuldade, estava sem plano de saúde, a pessoa está com a casa, né? Sem móveis direito, e a pessoa tem o dinheiro lá no banco e nem sabe. A mesma coisa é o talento, gente. Você está passando, de repente, está com a vida travada, passando dificuldade, porque não lança a mão do seu talento, né? E aí, ele vai dizer assim, lá no 23, gosto muito desse versículo, né? Expressa bem o que eu estou dizendo. O 23 diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas, entra na alegria do seu Senhor. Então ele disse isso para aquele que multiplicou. E olha o que diz para aquele que não multiplicou o seu talento. Respondendo o Senhor, disse-lhe, servo severo, disse-lhe, servo perverso e preguiçoso. Perverso e preguiçoso. Chama de preguiçoso aquela pessoa que não multiplica o seu talento. Tu sabia que eu colho onde não planto, e junto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então a minha vinda teria recebido com os meus juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o aos que têm 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Então, aquele talento que você não está usando, ele pode se definhando, e você perdê-lo até, né? Olha a importância de você multiplicar os seus talentos. Eu sei, gente, que aqui, né, o talento, ele está falando de moedas. Bom dia, Tati. Ele está falando de moedas, mas, né, a gente pode trazer, deve trazer isso para as nossas habilidades, né? Para as habilidades que nós recebemos. Tem um outro versículo que eu quero ler com vocês, porque expressa muito bem, né, como é que a gente pensa com relação a isso, né? Porque na verdade tudo é feito, né, na nossa vida a partir de um pensamento errado, né? Se a gente tem um pensamento errado sobre determinada coisa, né, sobre determinada área da nossa vida, essa nossa área, né, não está progredindo, não está tendo prosperidade justamente por causa de um pensamento errado nosso, né? Lembra que o nosso pensamento gera sentimentos, nossos sentimentos geram ações e as nossas ações geram resultados. Então tudo nasce na nossa mente, tá? O 23 eu li, né, que ele fala que servo bom e fiel, foste fiel, né, sobre poucas coisas. É esse mesmo, foste fiel sobre poucas coisas. Te farei governar sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Às vezes, gente, presta atenção, às vezes, né, o lugar onde você tem que brilhar não é o lugar onde você queria estar. Olha isso, né? O lugar onde você tem que brilhar é o lugar onde você não queria estar. Mas pensa comigo, né? A gente pede a Deus para que a gente seja luz. E a luz só tem função nas trevas. Então, muitas das vezes, o lugar onde você está não é o lugar onde você queria estar. E aí você deixa de brilhar aí, né? Eu já passei por isso quando eu estive num trabalho. Era um trabalho bom, por quê? Porque trazia o sustento para minha família, mas eu não queria estar nesse trabalho. Então eu estava fazendo o trabalho de qualquer maneira, né? Cumprindo um horário somente para receber o meu salário. Quando eu virei essa chave na minha mente, quando eu entendi que eu tinha que brilhar, que mostrar os meus dons e talentos ali onde eu não queria estar, gente, foi uma virada não só de chave no meu ambiente de trabalho, foi uma virada de chave no meu salário. Inclusive, eu vi
eu experimentei a honra do Senhor ali naquele lugar na minha vida. Então foi quando eu entendi que eu tinha que multiplicar os meus dons e talentos exatamente onde eu estava, para que Deus visse em mim, né, serva boa e fiel, foste fiel no pouco e agora eu vou te colocar sobre o muito. Então eu precisei entender que naquele lugar era o lugar onde eu queria brilhar. Para começar, eu tive que brilhar dentro de casa, né? Por que dentro de casa? Porque houve um tempo da minha vida em que Deus tirou realmente o meu trabalho, né? Eu fiquei sem trabalhar. Gente, eu tenho 2 graduações, sou funcionária pública, eu sou professora, sou farmacêutica e fiquei desempregada. Olha só Deus, né? Distribuí currículo por esse Brasil inteiro, pela internet, as pessoas que eu conhecia e nenhuma porta se abriu. Só que nesse momento eu já tinha consciência da minha identidade, já sabia qual era o meu propósito, então eu comecei a fazer o quê? Brilhar dentro de casa. Meu marido e minha filha tiveram realmente a experiência do que é uma pessoa, né, com a sua identidade firme em Deus. Gente, não é fácil, porque o trabalho de casa ninguém vê, o trabalho de casa você não ganha nada, você não ganha dinheiro por ele, o trabalho de casa é um trabalho que te cansa, todo dia tem o mesmo. E não é que eu virei a faxineira de casa, não. Mas é que tudo que eu fazia, mesmo que fosse pouco, eu fazia com amor. Eu fazia com dedicação e consagração ao Senhor. Então, se eu fazia um arroz, eu fazia, Senhor, me dê graça, me dê coração grato por estar fazendo esse arroz, porque eu não quero. Gente, eu nem gosto de cozinhar, tá? Eu não escondo isso. Tanto que quando eu cozinho, qualquer coisa eu boto lá no story para vocês. Eu não gosto de cozinhar. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me dê um coração grato. Gente, depois passei esse tempo, foi até o tempo da pandemia, né? Você acredita que no tempo da pandemia, olha só, eu consegui um emprego, meu Deus, gente, ninguém acreditava nisso. Nem eu estava acreditando nisso. Eu consegui um emprego online, olha só, online. E foi esse trabalho online que me preparou para esse aqui que eu estou fazendo agora. Olha só como Deus é incrível. E aí foi nesse trabalho online, porque eu comecei a dar aula online, né, para adolescente, para jovens, aula de língua portuguesa e literatura, que eu sou professora. E comecei a dar aula online. E essas aulas online, como eu estava já tinha virado a chave na minha mente de que eu tinha que fazer o melhor que eu podia, eu era a única professora da escola que fazia o quê? Gravava vídeo. Olha só, todo mundo com vergonha, ninguém queria gravar vídeo, porque minha aula vai ficar gravada, porque depois pode colocar na internet. Porque... Eu falei, não, eu vou gravar o vídeo porque eu quero que meus alunos vejam que é uma pessoa que está falando com eles. Gente, isso deu uma repercussão. Depois disso eu dei palestra na escola, eu dei palestra na reunião pedagógica, tudo porque Deus começou a me honrar quando eu entendi que eu tinha que brilhar onde eu não queria estar. E aí isso, gente, é um meteoro, é um cometa, meteoro cai, né? É um cometa, porque a partir do momento que você vira essa chave na tua mente, agora presta atenção no que eu vou te falar agora, presta atenção. Se o que eu estou falando você não praticar, você vai estar se enganando. Não adianta escutar essa live aqui e não praticar o que eu estou falando. Não adianta nada. Tudo que você escuta e você não pratica na tua vida, está escrito isso lá em Tiago, é você estar se enganando. Não seja só ouvinte dessas palavras, seja também praticante dela. Então, foi um cometa. Depois que eu comecei a entender que eu precisava brilhar onde que eu estava, mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu não tivesse a fim de estar ali, gente, é muito gostoso, porque você vê Deus te validar, você vê Deus contigo realmente, você vê Deus te honrar. E melhor honra do que de Deus, gente, que as pessoas não reconheçam, que as pessoas não falem de mim, que as pessoas não me chamem para nada. Mas se eu vejo que Deus está me aprovando, que Deus está me validando, gente, Ele é o Criador do universo. Ele é a melhor network que a gente pode fazer. Ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, é a melhor network da sua vida. É a melhor amizade que você pode ter. É a amizade que mais pode te render frutos. Só que, para você andar com Ele, você precisa ser igual a Ele. Você precisa seguir as determinações dele. Ele vai ser o seu mentor, mas ele vai também dizer para você o que fazer e você tem que fazer. Muitas das vezes você não vai ver, né? Você vai achar doideira, você vai achar maluquice. Senhor, você está mandando fazer isso,
Mas, meu Deus do céu, perdoar aquela pessoa, você está mandando fazer isso, né? Servir aquele outro, você não vai ver sentido na hora. Mas faz, obedece, que vai dar certo. Eu tenho experimentado isso. Então, quando eu entendi que eu precisava brilhar onde eu não queria estar, né? Essa é a grande chave dessa live. Brilhar, né? Mesmo naquele lugar onde você não queria estar, né? Brilha aí, brilha nesse lugar. E esse lugar pode ser dentro da sua casa, igual eu falei para você que foi no meu caso, né? E aí na pandemia, né? Olha só, arrumei um emprego online, né? E eu já estava pronta, porque também tem isso, né? Muitas das vezes você recebe uma bênção do Senhor, você recebe um dom, um talento e você não está pronto, né? Você não está pronto em Deus para exercer aquilo. Então, às vezes, acontece, né, o que aconteceu com esse servo preguiçoso, né? Com esse servo perverso e preguiçoso. Ele não multiplica o talento dele. Ele não multiplica aquilo que ele recebeu porque ele não estava preparado. Lembra que o Senhor, né, distribuiu os talentos segundo a habilidade de cada um? Né? Então, assim, como é que você prova para o Senhor? Como é que eu provei para o Senhor que eu tinha capacidade para receber mais? Brilhando justamente aonde eu estava. E os lugares por onde eu passei, gente, eu não queria estar em lugar nenhum. Sabe onde eu queria estar agora? Lá em Portugal, minha família toda vive lá. Queria estar lá em Portugal, trabalhando na escola pública, né? E depois indo para trabalhar na universidade. Queria estar fazendo isso. Né? Queria estar brilhando lá, olha, um plano muito bom até, né? Eu queria estar brilhando ali. Quem acompanha nossas lives já ouviu essa minha história antes, né? Outro momento eu conto novamente. Então eu queria estar brilhando ali, só que Deus mandou eu voltar, né? Voltar. E eu tenho visto e tenho percebido e tenho experimentado a honra do Senhor justamente onde eu estou. Eu sei, eu sigo firme no meu coração que o meu momento vai chegar de ir para lá. Mas enquanto isso eu preciso estar preparada para quando eu receber. A mesma coisa, gente, quando eu fui percebendo, né, quando eu fui entendendo que essa história, né, de brilhar, de multiplicar talento, né, aonde eu estiver, né, foi aí que a minha vida foi destravando, né? Foi aí que eu percebi a minha vida caminhando. Então, se hoje o que você pode fazer de bom é varrer um chão, vá rapidinho a Deus um coração grato. Porque quem sabe, né, alguém passe e vê você fazendo aquilo com tanta destreza e maestria, com tanta habilidade, com tanto amor no coração. Gente, quantas pessoas, né, que eu vejo às vezes fazendo um trabalho que parece a nossos olhos prosaico, parece a nossos olhos um trabalho não tão assim, não com tanto status, né? Mas você vê a pessoa com tanto amor em desempenhar aquilo, e você percebe que ela está alegre de fazer aquilo ali, aquela pessoa está brilhando naquele lugar. Significa que ela tem que ficar ali para sempre? Não. Significa que ela pode multiplicar os talentos dela, que ela pode multiplicar os dons dela e que ela pode alçar voos mais altos. Inclusive, a Bíblia diz isso para a gente. Né? A Bíblia diz que a natureza geme dores de parto, esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Seja revelada como filha de Deus, com a sua verdadeira identidade, aí onde você está mesmo. Que quem sabe a partir daí você voa, né, voos mais altos. Quem sabe a partir daí você conquista lugares mais altos, né, em Deus e para a sua vida. Transborde aonde você está. Transborde, você foi feita para transbordar, né? Quantos alunos, gente, quantos alunos meus, né, porque eu dou aula para alunos adolescentes, quantos alunos acaba a aula e fala, professor, obrigado. A última aula que eu dei de redação, olha só, aula de redação, a última aula que eu dei para uma turma de terceiro ano do ensino médio, estava preparando eles para o Enem. A última aula que eu dei, eu vi alunos chorarem, né, de gratidão, porque além de redação, eu brilhei ali, né, como filha do Senhor, numa escola pública. Né? Ninguém viu, né, não teve gravação, não veio parar no Instagram, né? Mas eu vi que Deus me validou ali naquele lugar. Né? Eu queria estar ali? Não, gente, eu queria estar lá na Universidade de Lisboa dando aula, queria estar lá, não queria estar ali, né? Mas ali que eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Isso não tem preço, é impagável, né? Você saber que você está cumprindo o seu propósito. Cumpra o seu propósito agora, aonde você estiver, porque isso é possível. Eu tenho feito isso, eu tenho vivido isso. A Jaque, que está aqui assistindo, também, né,
pode dar a vocês testemunho disso também. De quando nós viramos essa chave na nossa mente, como as coisas melhoraram. Não só dentro da nossa casa com a nossa família, mas também no nosso ambiente de trabalho, também nas nossas finanças. Tudo ficou mais próspero quando a gente começou a multiplicar nossos dons e nossos talentos. E como a gente adquiriu mais, né, amiga? Depois você fala aí, Jaque. Como a gente adquiriu mais dons e talentos, né? Esse ano de 2022 pra gente foi um ano só, mas parece que vivemos 5 anos. Por quê? De tanta coisa, de tanta habilidade que nós multiplicamos, né? De tanto que nós aprendemos e tanto que nós aprendemos e colocamos em prática. Nós não só aprendemos, porque quem só aprende, né, e não pratica aquilo que aprendeu, né, essa pessoa está se enganando, né? É necessário você aplicar, é necessário você praticar na sua vida aquilo de bom que você tem aprendido. Só assim você multiplica o seu talento. Então hoje você vai sair dessa live com entendimento de que você precisa multiplicar os seus dons e talentos. E como é que você faz isso? Hoje, agora, fazendo o que você está fazendo, mas fazendo com excelência. Gente, excelente é diferente de perfeito, tá? O perfeccionismo nem vem de Deus isso, tá bom? Por quê? Porque perfeito só Deus. Deus fala lá em Colossenses pra gente assim, ó, tudo que fazer, fazer de todo o coração, com excelência, não com perfeição, excelência. Ele não fala perfeição, ele fala excelente, fazer com excelência, né? Para quê? Como se fosse para Deus e não para os homens. Então, faça tudo o que você estiver fazendo com excelência. Então, hoje você sai dessa live com esse entendimento, com essa clareza em você, que você vai brilhar onde você estiver. Tá bom, gente? Amanhã a gente tem de novo, às 9 da manhã, né? A nossa live de agradecimento vai ser mais curtinha, mas é pra gente agradecer a Deus por essa semana. Segunda-feira já que volta, né? Com a live de consagração da semana. Eu já falei para vocês que a gente já ouviu testemunhos, né? De livramentos de Deus a partir dessa live, porque a gente fez essa consagração. Então eu convido a você a vir 9 horas da manhã, segunda-feira também, amanhã para agradecer e segunda-feira para consagrar a sua semana. E chama também uma amiga, tá bom? Que está precisando, de repente, desse fortalecimento, desse direcionamento de Deus. Porque as pessoas ficam, às vezes, querendo viver seu propósito, mas acham que seu propósito está lá do outro lado, né? Do mundo, está lá do outro lado, né? No outro país, como eu achava que estava o meu, né? Está lá do outro lado, em outro, né? Em outro bairro, né? Em outro emprego, quando, na verdade, você já tem nas tuas mãos, né? Tudo que é necessário para você multiplicar os seus dons e talentos e para que você viva o seu propósito. Tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.